Boa noite, pessoal. Vou fazer a leitura aqui das operações do dia. Executamos duas operações, né? As duas na ponta vendedora, né? Começamos a nossa análise pelo gráfico de 50 minutos, né? E nós tínhamos a visão que estávamos numa área, né? Fechamos o dia de ontem numa área compradora, tá? Era uma área bem líquida, né? Tinha muitos contratos aqui para baixo e ele conseguiu, né? Fazer com que essas compras se reerguesse, aprisionando todo mundo que vendeu aqui antecipadamente, ok? Então, o gráfico do dólar ele abre, né, com um gap enorme de alta, né, um gap bem forte, né, aqui nessa posição. Então, esse espaço que tem aqui, né, é uma força que os compradores fazem para que aprisione, né, todo esse pessoal que vendeu aqui, tá? E eles não deixam as pessoas que venderam, né, nesse, nesse valor de preço aqui do dólar sair da posição, tá? E aí eles dão uma esticada, né, fenomenal, foi uma esticada bem forte, né, até capturar aqui na parte de cima, né, toda essa liquidez aqui, tá? Então aqui tinha muita liquidez, né? Eu vinha falando isso para vocês aqui durante a semana, né? Anteontem, né? Ontem não teve operação, né? Assim, falando sobre ontem. Ontem nós não operamos, por quê? Porque acabei ficando muito envolvido no trabalho, né? E assim, como eu sempre falo, né, o trabalho é sempre a prioridade, né, meu trabalho principal. Isso aqui é uma coisa que eu faço à parte, né, assim, quando tenho tempo, né, quando me sobra tempo eu faço, tá? Então, assim, acabou que não deu para fazer a operação, porque quando eu fui ouvir o movimento de ontem, ele já tinha ocorrido, então decidi não optar por não fazer nada, tá? Então, aqui, voltando para o dia de hoje, né, ele abre, né, aprisionando os vendedores, né, capturando essa liquidez e leva o preço até lá em cima, tá? Aqui em cima nós tínhamos o Sell Side Liquid, tá? Tinha um topo com muitos contratos, sabe? Esse candle aqui, ó, e esse aqui, ó, são candles que tinham muitos vendedores e nessa puxada que eles dão hoje, eles acabam comprometendo, né, todo o stop desse pessoal aqui, tá? Então não fiz nada no primeiro momento, né, com essa esticada forte, ela foi até meio que assustadora, né? Porque foi assim, foi uma puxada rápida, sem olhar para trás, né? Aqui pelos 50 minutos e acabei esperando, né, o movimento certo para entrar na posição de venda, né? Num ponto que fosse realmente eficaz, né? Assim, para a gente poder fazer nossas vendas, né? E onde é que era o ponto eficaz? Era aqui em cima, tá, pessoal? Aqui em cima, na zona de prêmio, que era onde nós deveríamos fazer nossas vendas, tá? Aqui para baixo é só compra, e aí eles esticam esse preço, né? Poderíamos até ter tentado vendas aqui nesse ponto, só que assim, ontem, como ele esticou demais, né? Assim, não dava para fazer nada. Tinha que aguardar, né? Alguma entrada e ele não deu opção. Então aqui, né, com essa puxada que ele deu no dia de ontem, eles não deixam opção para a gente executar nossas operações. Né? Foi um dos motivos que na parte da tarde, apesar de eu estar em casa mais tranquilo, eu optei por não fazer nada, porque essa puxada foi muito forte. E toda vez que eles dão essa puxada forte no preço, eles acabam por não deixar o pessoal sair do prejuízo. Então o pessoal morre no prejuízo ali tentando fazer preço médio, só que não consegue sair da armadilha deles, tá? E hoje ele sobe assim com essa pressão, né? Com uma pressão forte, uma pressão de compra muito forte, e a gente só esperou o momento certo para entrar na ponta vendedora, tá? As operações foram pelo gráfico de 2 minutos, estamos por 2 minutos. Deixa eu apagar aqui a nossa área de prêmio de desconto, que já falamos sobre ela. Esse é um ponto, é um detalhe importante. Você saber onde é que o preço ele tá descontado, onde é que ele está barato, onde é que ele está caro, para você saber entrar nas operações, ok? Então o preço ele abre, né? Fazendo essa puxada aqui para baixo, eles fazem essa puxada aqui para baixo, tá? Ameaçam, né, em primeiro momento, cair. Nossa, que aquilo que eu sempre falo para vocês, para cair precisa ter liquidez. Tá? E onde é que estava a liquidez? Estava aqui em cima. Eles capturaram uma parte aqui, depois retornaram para fazer o reteste, né? E foi onde nós nos posicionamos. Então eu esperei o preço voltar,
né, na área de prêmio, né, porque não deu para acompanhar esse primeiro momento aqui, né, aqui foi antes da abertura do mercado, então assim, antes da abertura acaba sendo muita especulação. Apesar dele abrir numa área vendedora, às vezes é eficaz esperar, né, para ver se não é apenas uma manipulação, porque assim como ele caiu aqui, né, na área de prêmio, né, onde a área que tem vendedores, ele poderia ter subido, né, capturado essa liquidez aqui, porque aqui tinha liquidez aqui nessa área, nessa linha tracejada, para depois descer. Tá? Eu optei por esperar, e esperar às vezes é satisfatório. Tá? Então eu esperei, ele vem aqui embaixo, né, trabalha o preço, ele começa a sentir essa região de compra aqui, ó, ele começa a sentir, então aqui tem compradores que seguraram o preço, né? E ele trava exatamente aqui nesse bloqueio. Por que aqui é um bloqueio? Porque ele quebra uma estrutura, tá? Então a estrutura ela vem aqui, né? Ela vem a estrutura de baixa. Vamos começar por aqui, ó. Ela vem com a estrutura de alta. Deixa eu tirar aqui do temporário. Ó, ele vem com a estrutura de alta, ó. Aí ele faz uma correção, tá? Ele sobe e aqui ele deixa uma estrutura, né? Ele desce e quebra essa estrutura. Quem foi que quebrou essa estrutura? Foi esse bloqueio aqui, tá? Esse último candle vermelho aqui, deixa eu limpar aqui para que vocês possam observar. Esse último candle vermelho foi ele que quebrou a estrutura de baixa, tá? Então aqui existe uma ordem de bloqueio que fez com que o preço mudasse a característica de baixa e passasse para a característica de alta, tá? Ele é momentâneo? Ele é momentâneo. Por que ele é momentâneo? Porque aqui em cima, aqui nessa área, né, é a área dos vendedores. E não iria passar fácil. Tá? Apesar de ter sido um volume grande, expressivo, precisaria de muita força para capturar toda essa liquidez. Né? E não era o que eles estavam querendo fazer. Até porque o preço ele já tinha subido bastante. Né? Isso a gente tem que avaliar. Tá? Então a gente espera ele fazer uma quebra do choque. Então aqui ele quebra o choque. Vamos lá. Ó, ele sobe, acha um topo, desce, manipula o preço, sobe, tá? E aqui ele quebra a estrutura. Aqui ele tem uma quebra da estrutura que é uma confirmação da nossa baixa, tá? O que eu fiz? Estracei FIBO, né? Como eu sempre faço dentro do meu operacional, né? Eu tracei FIBO quando ele achou o fundo, né? Então aqui tem o fundo e aqui tem o topo, tá? Então ele acha o fundo, olha como é que ele é eficaz. Ele vai aqui nessa zona e captura toda essa liquidez, tá? Quando ele faz esse candle de rejeição, deixa eu tirar a FIBA aqui. Ó, quando ele monta esse candle de rejeição, depois de sinalizar que aqui tinha oferta suficiente, eles só foram fazer um reteste, tá? Repare que quando ele faz essa queda, isso é uma coisa que nós temos sempre que observar. Ele faz essa queda e ele faz essa queda com bastante volume, tá? Olha o volume dessa queda aqui. Então existe um volume ali embasando essa queda. Existe uma oferta forte ali, uma oferta que mostrou volume acima da média. E essa subida, né, esse descanso aqui, ó, que ele vai fazendo aqui, ó, antes de confirmar, né, a nossa order block, ele é um descanso com volume baixo. Ah, mas aqui teve um volume alto. Mas olha só o que aconteceu com o volume baixo. Ele sentiu a pressão. Tá? Isso a gente tem que sempre perceber. Tá? Olha aqui, é um volume alto. Tá? Estamos com volume alto. Mas olha aqui os pavis desse esquema. Então, aqui nessa área tinha vendedores. Tá? Aqui nesse imbalance tinha vendedores. Né? Esperamos a confirmação. Ele fez um candle de rejeição, que foi o nosso candle gatilho. Posicionamos a primeira ordem aqui, né, de venda e conseguimos carregar o trade até aqui embaixo. Por que soltamos os contratos aqui nessa posição? Porque aqui tinha ordem de bloqueio, aqui tinha comprador. Tá? Tanto que ele faz o repique. Tá? Então soltamos aqui, né, logrando 50 pontos de êxito nessa primeira operação de venda. E aí aguardamos. Né? Ele foi lá de novo e continuou a progressão para baixo. Tá? Quando ele continua essa progressão para baixo, que ele faz essa nova estrutura, olhem sempre a estrutura, tá, pessoal? Então aqui, ó, desceu, subiu, ele desceu, então ele quebrou uma estrutura, tá? Ele faz essa quebra dessa estrutura aqui no micro, né?
nesse time frame de 50 minutos, só que para ele quebrar essa estrutura, ele deixou um POI, tá? Então, onde é que tá o POI que ele deixou? Tá bem aqui nessa área vermelha, tá? Onde é que tá o POI? É o último candle verde antes da quebra da estrutura. Então, é esse candle todo aqui, tá? Deixa eu exemplificar ele aqui melhor. Aqui está o POI, tá? Então eu esperei, né? Esperei, ele cai, né? Ele manipula o fundo, né? Finge que vai cair, faz a manipulação dele, aqui, ó, faz a manipulação dele, todas elas sem volume, né? Faz essa subida, né? Manipula novamente e vai lá testar o POI. Tá? Quando ele testa o POI, ele sente a pressão ali dos vendedores, porque aqui tinha vendedor, assim como aqui tinha vendedor, assim como aqui tinha vendedor. Então, o Scandal, ele nos conta uma história, tá? E aí, esperamos o gatilho foi esse candle aqui, verde, né? Ah, Vitor, mas esse candle é verde, é um candle comprador. Nem sempre, tá, pessoal? Esse candle aqui, ele é verde, mas ele não é comprador, tá? Ele é uma ordem de bloqueio. Né? Entramos novamente na posição, né? Sempre com stop menor, né, do que o nosso ganho, tá? Então aqui veja que o stop é sempre maior que o nosso ganho, tá? Entramos na posição ali e saímos aqui embaixo aonde tinha essa zona compradora. Beleza, pessoal? Então foram as operações de hoje, né? Foram duas operações, todas elas com um grande êxito. Depois o mercado ficou no final do dia ali trabalhando aqui nessa área e não fez mais nada, tá? Então fechamos o dia ali com 70 pontos, né? Para a semana, né? Um ponto bem expressivo. São 70 pontos de ganho no dólar, né? Acumulativo, né? 50 mais 20, mas são 50 pontos, tá? Então foi isso aí, pessoal. Para amanhã, né? Eu vou dar um tempo, né? Vou entrar de férias, né? Tô dando um tempo das operações, então assim, provavelmente daqui para mais 30 dias eu não vou executar mais operações, até porque a operação de hoje ela fecha nosso mês, tá? O ganho de hoje ele fecha o mês, não temos que fazer mais nada. Vamos guardar o que nós temos, né? E vamos curtir as férias, vou curtir as férias, depois vou repensar como é que eu vou fazer o projeto. Eu estou com um projeto aí para fazer, mas por enquanto essa é a última operação aqui, né, em relação ao dólar, né, para que eu possa tirar minhas férias tranquila, né, e depois voltar com mais tranquilidade se eu achar que for necessário, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui, né? Mostrei assim um pouco de conhecimento que eu tenho, né, depois de ganhar bastante experiência ao longo desses anos, né? Fizemos operações aqui bem lucrativas, né? Acho que estamos em torno aí de quase 30 operações com 5 lojas, então assim, ganhou 25, perdeu 5. Porra, isso aí é um sonho, né? Mas é um sonho que demora a ser conquistado, tá? Fechamos o dia com 70 pontos, né? Obrigado a todos, curta o vídeo aí, né? Então, para quem vai operar o restante do mês, né? Fevereiro, né? Tem o carnaval aí também, eu acho que é hora de baixar um pouco a bola, deixar esse mercado se movimentar e depois a gente volta a operar, tá? Então, bom carnaval a todos, né? E quem sabe em breve a gente se vê novamente aí, beleza? Obrigado e uma boa noite.